Hoje, o Câmara Entrevista vai levar você para uma viagem pela Amazônia, junto com os Doutores das Águas. Essa ONG atende comunidades ribeirinhas, localizadas nas bacias do Rio Negro e Madeira. E para contar um pouco mais sobre esse trabalho, nós convidamos o Dr. Francisco Leão Júnior, que é idealizador do projeto, e a Aline Queiroz, que é coordenadora educativa de educação recreativa, né, Aline? Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Câmara Entrevista. Obrigado a você. Entrevista muito aguardada, inclusive, já estamos há tempos tentando fazer essa entrevista para falar sobre esse projeto que é muito legal, né? Bom, então vamos começar explicando o que é o Doutores das Águas. O Doutores das Águas é um grupo que nasceu de pescadores esportivos que iam para determinadas regiões na Amazônia, e sempre que a gente ia para essas regiões, a gente notava as carências dessas regiões. Nos grupos de pescadores sempre tinha um ou outro médico, e então sempre a gente acabava atendendo consulta, fazendo procedimentos no meio da pescaria, porque as carências eram muito grandes. Então nós resolvemos estruturar uma ação naquelas comunidades que a gente conhecia, porque são as comunidades que nos recebem quando a gente vai lá. Então a gente quis, vamos dizer assim, retribuir um pouco do carinho que eles têm conosco quando a gente chega lá, tentando mitigar de alguma forma os problemas de várias ordens que eles têm lá, principalmente médicos, odontológicos e educacionais. Então nós estruturamos uma ONG, né? O Doutores das Águas hoje é uma ONG oficial, que está sendo transformado numa OCIP, né? Que é uma organização de sociedade civil de interesse público, para ter uma pessoa jurídica, para que a gente possa receber doações e colaborações, etc., para ir lá e prestar o serviço. Doutor, então o senhor ia lá a lazer para passear, né, para fazer a pesca Sim. esportiva, e percebeu a necessidade das populações ribeirinhas ali, né? Isso. Quando surgiu esse projeto, a primeira vez que vocês chegaram lá para realmente atender, né, já com a primeira edição dos Doutores das Águas, como é que foi essa abordagem? Porque eles não estavam acostumados, né, com esse tipo de atenção, né, que vocês estavam prestando a eles. Foi uma coisa muito interessante, porque nós chegamos lá, você imagina, nós chegamos lá com um barco, obviamente eles foram avisados que a gente iria. E nós chegamos lá com um barco, com um médico, dentista, enfim, na primeira vez, e a gente desembarcou a farmácia, desembarcou o equipamento dentário, e eles olhando, né? Nunca tinham visto nada Quem daquilo. são vocês? Quem são vocês? O que vocês querem? Nós não queremos nada, nós viemos aqui atender vocês. Mas como assim? Nós viemos aqui atender vocês, mas vocês são de alguma igreja, vocês são políticos, o que vocês vão querer em troca? Nós não vamos querer nada, nós viemos aqui atender vocês. Então, a primeira vez foi uma desconfiança muito grande. E aí nós dissemos para ele, olha, nós vamos voltar o ano que vem. Eles não acreditaram que a gente fosse voltar o ano que vem. E qual não foi a surpresa deles quando no ano seguinte a gente voltou? Aí foi uma coisa assim, não, mas peraí, né? Aí eles começaram a perceber que os Doutores das Águas é uma coisa um pouco diferente daquilo que eles estavam acostumados, porque nós somos um grupo de voluntários, pessoas físicas, nós não temos subvenção nem de governo, nem de igreja, nem de partido político, nem de nada, e que vai lá. E a gente vai lá porque a gente quer ir lá. Primeira edição foi em 2011, né? Primeira edição foi em 2011. Primeira edição foi em 2011. Então, só que muito rapidamente a gente percebeu que não era só uma questão de ir lá e fazer atendimento médico e odontológico. Talvez a parte mais importante seja a parte educacional. Porque o médico e o dentista, ele resolve o problema pontual. Agora, a raiz do problema deles é falta de conhecimento sobre sanidade básica, sobre regras de higiene, sobre, enfim, uma série de coisas, e que nós, a partir da segunda edição, nós decidimos montar o núcleo de educação, e que
a meu ver, hoje, talvez seja a parte mais importante do projeto, porque tudo bem, a gente vai lá e atende consulta médica, o dentista vai lá e atende consultas odontológicas, mas a grande mudança que nós queremos, ela só vai acontecer se a gente for bem sucedido no plano educacional. Então, na verdade, na primeira edição, vocês fizeram mais atendimentos pontuais, né? Só. Médico, odontológico. Tinha essa parte educacional, recreativa. Aí vocês perceberam as necessidades. Aí e a a partir da segunda foi que aumentou a equipe, entrou o pessoal da Aline. E hoje a gente, depois de 5 edições, nós estamos chegando à conclusão que a gente precisa inverter a prioridade. A prioridade hoje, nas edições futuras, ela será educacional. Então, médicos e dentistas vão participar das atividades educacionais, nós vamos atender também, né? Esse atendimento, a gente leva todos os remédios que a gente precisa, e remédio talvez seja o bem mais precioso naquelas populações. Doutor, houve um choque quando vocês chegaram lá pela primeira vez? Ou vocês já tinham uma noção do que os aguardava, assim, das necessidades? As necessidades, nós tentamos mapear as necessidades antes, conversando com pessoas do local, né? Que a gente conversou com gente do INPA, do Instituto de Pesquisas Amazônicas, conversamos com pessoas que moram lá, para a gente tentar montar, por exemplo, a primeira farmácia que nós levamos para lá. Então, a gente mais ou menos confirmou a impressão que a gente tinha quando a gente foi lá pela primeira vez, né? E aí, de lá para cá, a gente vem adequando os recursos que a gente leva, porque você imagina que uma comunidade que está a 2 dias de navegação para conseguir um analgésico, se você vai lá com o analgésico para eles, um analgésico para nós é uma questão absolutamente corriqueira, para eles é quase que uma dádiva dos céus, né? Então a gente tem essa consciência, ou seja, talvez o mais importante para eles sejam os remédios, mas a gente quer que um dia eles não precisem, pelo menos não precisem tanto de remédio como eles precisam hoje, né? Então por isso é que nós vamos dar uma ênfase grande daqui para frente para a questão educacional. Mexer mais na parte estrutural, né? Não tratar a causa e não apenas os efeitos, né? E além dessas necessidades de remédios, de coisas básicas, né? Como é que vocês, na hora que chegaram lá, encararam as diferenças culturais? Como é que foi essa relação? Olha, as diferenças culturais é assim, até baseado na história, né? Quer dizer, eu acho que sempre foi um erro você tentar impor uma cultura em cima da outra. Então eles têm a cultura deles, eles têm os valores deles que são diferentes dos nossos. Então a gente vai lá e a gente sempre se policia para procurar mitigar os problemas deles sem interferir na cultura deles. Veja, são populações brancas, não são populações indígenas, né? Eles são caboclos, ou seja, eles são miscigenados com índios, mas eles são considerados tecnicamente brancos, não são reservas indígenas, mas eles têm o sistema deles, a cultura deles. Importante salientar o seguinte, que hoje, como eles têm um gerador elétrico ou eles têm luz elétrica do programa Luz para Todos, muitos deles têm televisão com antena parabólica. Eles estão lá no meio do mato, mas eles estão assistindo a novela, eles estão assistindo o Jornal Nacional, eles estão assistindo, enfim, eles estão assistindo televisão. O que a gente ainda não conseguiu avaliar é como é que uma pessoa que mora onde eles moram, ao ver uma cena de uma pessoa dentro de um carro na Lagoa Rodrigo de Freitas, como é que a pessoa reage a isso. Mas você entra nas vilas, você vê, por exemplo, os meninos com cabelinho Neymar, nossa, as meninas com enfeite, né? Fotografias do Luan Santana e por aí vai. Eles têm acesso à informação.
hoje. Eles não são pessoas eles não são pessoas totalmente isoladas da civilização. Eles têm acesso à informação. O que eles não têm acesso é ao consumo. É muito comum você ouvir histórias de pessoas que viajam horas de barco e depois horas de carro para ir lá e tentar uma consulta num posto de saúde, que quando tem médico não tem remédio, quando tem remédio não tem médico, ou às vezes não tem nenhum dos dois. As pessoas do local fazem o que elas podem. Então os agentes de saúde às vezes se desdobram, muitas vezes até além das suas prerrogativas e descrição de função para tentar resolver os problemas. Então essa é a realidade deles, né? Então a gente tem que se inserir dentro dessa realidade e procurar ajudar o melhor possível. Doutor, eu até fiz essa pergunta para o senhor, porque o senhor está explicando sobre o acesso que eles têm à informação na televisão. A Aline comentou uma vez numa conversa que a gente teve aqui que foram fazer uma fotografia e a pessoa não se reconheceu na foto porque eles não tinham, assim, não tem o espelho, né? Não é comum. Então, assim, você vê, por um lado, tem tanto acesso à informação, vê a novela, tem o cabelo do Neymar, mas, por outro, uma coisa tão simples, né? Essa questão da fotografia, eu achei muito, muito interessante isso. Essas coisas às vezes acontecem, né? Tem alguma outra situação que o senhor viu e falou, nossa, mas como assim, que diferente que nem essa? Essa da fotografia eu achei interessantíssima. Isso, talvez a Aline tenha mais histórias como essa, né? Porque a gente, no atendimento médico, o atendimento médico até que de uma certa forma eles estão acostumados, né? O atendimento é um pouco diferente, que depois eu vou explicar, mas a Aline talvez tenha se deparado mais com esse tipo de situação. Aline, conta as histórias pra gente, então. É que assim, Bruna, na verdade, os médicos, eles ficam nos seus consultórios, aí eles saem dos consultórios, dão uma olhada geral na situação de higiene, na situação precária, se está melhor se em relação ao ano anterior. Então, eles fazem esse olhar meio que sociológico, assim, né? Mas, em tese, eles têm uma lida muito assim, de perguntas mais relacionadas à saúde. Agora comigo não, eu tô a campo, então eu brinco de roda, eu faço as palestras. No primeiro ano que eu estive, que é o segundo ano do Doutores das Águas, nós iniciamos um trabalho. Eu levei todo um material, toda uma estrutura que eu não consegui trabalhar. Então assim, de maneira muito rápida, eu posso te dizer, eu não consegui trabalhar porque as crianças não eram estimuladas. Então, de um lado, mais nas comunidades que pertencem ao à bacia do Rio Negro, eles têm esse acesso. Mas do outro lado, lá do Rio Madeira, eles são um pouco mais desprovidos disso. Então, eles não são tão estimulados, eles não conseguem interagir. Hoje sim, mas não conseguiam interagir. Então, a grande diferença para a educação recreativa é assim: no primeiro ano que a gente começou esse trabalho de educação recreativa, as crianças não nos olhavam. Então, eu ia abordá-los, eles faziam assim com a cabeça e olhavam assim, absolutamente com medo, desconfiados. Para um barco, desce um monte de gente que eles não conhecem, monta um verdadeiro circo ali, né? Com tendas, barracas, aquele motor, gente que nunca tinha visto dentista, e eles ficam meio receosos. Mas aí eles começaram a levantar o rosto. E depois de 4 anos que a recreação educativa, ou educação recreativa, que a gente gosta mais de dizer, depois desse trabalho de 4 anos, eles já estão fazendo teatro. Então, assim, o que fez a educação recreativa nesses 4 anos? No primeiro ano eu vi que não tinha condição de trabalhar com eles, porque eles não tinham estímulo, eles tinham medo, né? Poucos eram alfabetizados, então eu falei, bom, vamos brincar de roda, pedia para dar mão, ninguém dava mão, porque não sabia o que era dar mão. Então a falta de estímulo chegava a esse ponto. Quando foi o Doutores 3, eu já trabalhei com eles a estimulação física do corpo, né? Então foi bastante brincadeira, bastante gincana, mas toda vez que a gente trabalha as questões recreativas, lúdicas, a gente tem como princípio que a gente pergunta para que serve aquela brincadeira,
né? Qual é o objetivo que a gente quer atingir com aquela brincadeira? E aí a gente vê se a gente atingiu o resultado. Então, de acordo com esses 3 pontos, a gente percebe se aquela recreação também é educativa. Então, quando a gente faz isso e percebe que tem os 3 fundamentos, então a gente continua com essa brincadeira. Isso também acontece com os adultos, porque antes a gente brincava e entretia as crianças. Depois a gente começou a perceber que os adultos foram se aproximando. E aí sim a gente disse, olha, a educação é fundamental porque os adultos também estão chegando. Aí o doutor fala assim, bom, então a Aline tem mais histórias. Sim, porque quando eles vêm, a família toda, às vezes, eles contam as histórias. Quando eu pus a primeira vez a amarelinha pra gente brincar, eles falavam, não tia, não chama amarelinha não, chama macaca. Como chama? Macaca. Por que macaca? Ah, porque a gente pula igual macaco, né? Aí fomos brincar de bolinha de gude. Não tia, não é isso aí não. Eles falam com o sotaquezinho, não tia, não é isso aí não. Como chama isso? A gente chama de borquinha, ele chama peteca. Nossa, mas pra mim a peteca é um brinquedo que tem pena e a gente bate no bumbum da peteca e ela sai voando. Então você comentou em determinado momento com o Dr. Francisco a respeito dessa cultura, né? Eu tenho bastante cuidado quando levo essas informações para eles, de receber também informações deles. E aí eu trago para cá. Eu também sou voluntária em alguns projetos aqui em Jaú, e aí eu trago isso. Quando eu vim essa última vez, eu levei para as minhas crianças de um projeto que eu faço aqui, todo o material dos índios, né? Aí eu levei frutas que são de lá, para que eles tivessem esse acesso. E eles falam, tia, como que era lá? Como? Então, a dúvida que eles têm aqui do povo de lá é a mesma dúvida da diferença das comunidades que a gente encontra lá, diferenças culturais. E aí vem as histórias, né? Então, eles têm uma visão muito diferente de tudo aquilo. Quando a gente chega, chama o menininho de Neymarzinho, fala, como você sabe que é o Neymar? Ah, porque eu vou jogar bola igual ele, sabe? E eles normalmente têm umas brincadeiras muito de chão, que a gente também não conhece. Você estava também comentando com o Dr. Francisco a respeito de não mudar, da gente ensinar essas crianças, ensinar as famílias e não mudar as características deles. E isso foi uma questão fundamental, né, doutor? Desde o primeiro dia que eles receberam a gente, todo Doutores das Águas, toda edição, acontecem reuniões pela manhã e ao final do dia. Todas as reuniões são feitas e assim, o que vocês têm para dizer, qual foi a experiência de vocês, e aí a gente coloca todas as nossas histórias e a gente vai, como ele disse, compilando tudo, trazendo tudo. Agora, tem muitas histórias, daquelas que eu já te contei, o que você gosta mais, pra eu te falar, porque são muitas. Ai, de todas, é que eu e a Aline ficou batendo papo aqui antes de começar a entrevista, né, Aline? Várias vezes que a Aline já veio aqui na TV conversar com a gente, tem um monte de história, né? A história da Alinezinha, agora ela começa a chorar, conta a história da Alinezinha. A Alinezinha, a gente começa a formar vínculo, né, Bruna, com essas famílias. Se você for pensar, a gente foi lá 4 anos, 4 anos, a nossa equipe de educação recreativa, eles já estão há 5, mas a gente vai para lá e a equipe nossa passa um dia só no ano, então não são 5 anos, são 5 dias, só que a gente forma um vínculo muito grande com eles. Eles ficam esperando. Tem uma comunidade que chama Terra Preta, quando a gente chegou lá, tinha um calendário na escola, escrito assim, feriado, chegada do Doutores das Águas. Virou um marco, já mais esperado que o Natal. Muito mais. Porque no Natal eles não têm brinquedos. E a gente leva os brinquedos. Não, e a gente chega, você vê que eles estão com a sua melhor roupa. As meninas estão todas enfeitadinhas, com lacinho na cabeça, os meninos, tá todo mundo de banho tomado. Quer dizer, a nossa chegada é uma coisa que eles estão esperando. E isso também é uma grande responsabilidade para vocês, né? Não dá para simplesmente, esse ano a gente não vai. Não dá. Criou-se uma responsabilidade muito grande, a gente, né? Depois da primeira viagem, isso foi uma coisa que eu discuti muito com o Rubinho e com o Mauro,
que foi, olha, nós acabamos de assumir um compromisso com esse povo aqui. Nós não podemos deixar eles na mão. Rubinho e Mauro, para quem não conhece, são os cofundadores, né, da ONG também. Na verdade, essa ONG foi uma ideia inicial de nós três, né, porque a coisa nasceu da seguinte maneira: a gente estava pescando lá, eu estava com o Mauro no barco, e o Mauro parou esse barco numa comunidade e desceu para falar com alguém, e eu fiquei no barco e uma senhora se aproximou, eu não sabia que eu era médico, nada, e se queixou que estava com dor no pé. E eu, por uma casualidade, eu tinha um vidrinho de analgésico na minha tralha de pesca. Aí eu falei, deixa eu ver seu pé. Aí examinei o pé da senhora, aí dei o vidrinho de analgésico para ela, ensinei como é que tomava. Falei, olha, a senhora toma 30 gotinhas, 3 vezes por dia, vai sobrar. A senhora guarda, porque isso é bom para tirar a febre de criança. A senhora pesa a criança, a senhora dá uma gotinha por quilo de peso e assim por diante, né? Essa mulher ficou numa felicidade que você não acredita. Aí vinha descendo o Mauro, né, de volta pro barco. Falei, Mauro, veja a felicidade que um vidrinho de analgésico causa. Quer dizer, um vidrinho de analgésico não custa R$2. E se a gente fizesse alguma coisa estruturada? Aí o Mauro olhou para mim e falou assim, olha, se você cuidar dos médicos e dos remédios, nós fazemos a logística. O Mauro e o Rubinho já conheciam a região. Já conheciam, porque eles têm uma agência de pesca que pesca naquela região e contrata gente daquelas comunidades para serem guias, para trabalhar nos acampamentos, etc. Então daí que nasceu a relação da gente com aquelas comunidades, porque quando a gente vai pescar lá, o pessoal que cuida da gente é gente daquelas comunidades. Então eu falei, bom, tudo bem, eles cuidam da gente quando a gente vem pescar, então nós vamos voltar aqui fora da época de pesca e nós vamos cuidar deles. Então foi assim que aconteceu. Que forma mais o vínculo ainda, porque quando eles vão pescar, eles perguntam daqueles outros que não estão. Porque o Doutores das Águas virou uma família, né? As pessoas, quando a gente vai, todas as pessoas, os voluntários, eles não querem mais deixar de ir. Então as pessoas estão se repetindo ano a ano, e aí esse vínculo vai ficando cada vez mais forte, e aí as famílias vão perguntando, mas veio o senhor, e aqui a pessoa não veio, e aquela pessoa não veio. Então quando eles estão ali a lazer, pescando, eles perguntam do Doutores das Águas. Teve até uma situação curiosa, eu já vou contar da Lenizinha que eu não quero chorar. Teve uma situação curiosa que eu levei a minha filha para pescar. O meu marido já pesca com o Rubinho e o Mauro há 15 anos. E a minha filha teve curiosidade, depois que eu comecei a ir para a Amazônia, ela também quis. E ela é pequenininha, então nós fomos pescar com ela. Navegando, um barco pequenininho passou do nosso lado, estávamos numa lancha pequenininha, um barquinho, né, de pesca. Eu, minha filha, meu marido e o piloteiro. Aquele silêncio total, vem chegando um barquinho, aí a gente escuta assim, é a tia Aline, é a tia Aline, é a tia Aline. Minha filha vira e fala, nossa mãe, como você é famosa aqui. Quer dizer, no meio do rio, você olha para todos os lados, você só vê água e árvores, aí a gente se aproximou e tudo, quer dizer, aquela emoção, né? E agora eu vou falar da Lenizinha, tá, Chico? Porque conta a história da Lenizinha. Esse amor que a gente cria por essas pessoas, ainda mais eu que lido muito com as crianças. Com a parte humana, né? Com a parte humana. A gente chega lá, a criança tinha 1 aninho e agora já tá com 5, né? Então, a gente vê essa criança crescer, o desenvolvimento dela. E aí nós chegamos na comunidade que chama Ariquemes, tem uma família lá da Morena que é apaixonada por nós. Ela é uma menina mais assim, extrovertida, ela que puxa brincadeira, ela provavelmente vai ser uma líder de comunidade, uma agente de saúde. O pai dela é líder da comunidade ali, então acho que já está no caminho. E ela sempre esteve muito próximo da gente. Chegou determinado ano, o 2º ano, o 3º nosso, a gente tava lá, tia, nasceu mais uma irmãzinha, mas espera um pouquinho, a Rafaela era a sua irmãzinha, não, tem mais uma agora. Eu falei, tem mais uma, vamos lá conhecer. Quando a gente chegou, o doutor Francisco já estava atendendo a mãe, e a mãe estava muito mal, estava passando mal, a nenê tinha nascido fazia 7 dias,
E, bom, aí ele fez todo o trabalho do médico e a menininha estava toda sujinha, molhada, com um pouco de febre, chorando muito, 7 dias. Aí o pai, eu chamei pelo pai, né, falei, olha, o senhor vai ter que dar um jeito, chama uma tia, uma avó, alguém, né, porque a mãe não está em condição de cuidar. E aí eu falei, e como chama a nenê? Ela, não tem nome. Eu falei, pai, a gente precisa pôr um nome, tá a moça aí para fazer a carteira de vacina, a gente precisa dar um nome para essa criança. Aí ele falou, então a senhora, por favor, escolha. Falou para mim. Aí eu que gosto da figura, né, de Maria, do símbolo de Maria, disse Maria. Aí a moça da vacina falou, eles não podem pôr nome de Maria porque eles são evangélicos. Falei, bom... Aí, né, falei, então vamos escolher junto, né? Aí as crianças falaram assim, Tia Aline. Aí eu falei assim, como a Tia Aline? Eu falei, não, Tia Aline, o nome da bebê é Tia Aline. Eu falei, então, o meu nome é Aline. Não é Tia Aline. O tia é uma relação de parentesco e tal, eu expliquei. E aí eles colocaram o nome de Aline. E imagina, pra mim, né, foi uma alegria e tanto. Chegou no ano seguinte, a gente, né, doutor, nós fizemos uma festa para a comunidade toda, sabe? Chamamos todas as pessoas da comunidade, fizemos uma festa muito bonita e tal, muito legal. Chegou no ano seguinte, que foi agora, a gente ia fazer a festinha de 2 anos, levamos pipoca, que eles nunca tinham comido pipoca, não sabem o que é. Ali, apesar ali eles têm televisão, mas nunca tinham comido pipoca e tal. E fomos fazer esse trabalho lá. De repente, a hora que a gente chega, o pediatra falou assim, olha, eu acho bom não se organizar para fazer a festa lá para ela, porque ela está bastante doente. Porque a Aline está muito doente. Inclusive, pode continuar, doutor. Ela estava muito doente, a gente ficou realmente preocupado com ela e demos todas as orientações, ela ficou lá com antibiótico e tudo aquilo que precisava. A Aline estava com pneumonia. E criança, né, quer dizer, ou seja, grandes chances dela se recuperar sem problema, mas naquele momento ela não estava em condições de participar de uma festa porque ela estava bem e a perninha dela baqueadinha também, né? E ela estava e um dos problemas que ela tinha, além da pneumonia, ela tinha uma celulite que é um quadro grave porque o inseto pica, a criança coça, infecciona e essa infecção pode se generalizar. E ela estava com uma celulite grande na perna, estava com febre muito alta, tinha um quadro respiratório também, ou seja, a Linezinha estava realmente muito doente, né? Então nós tivemos que cancelar a festa, deixamos tudo lá, as orientações e nós chegamos de manhã e fomos embora no fim da tarde, né? E aí no fim da tarde eu ainda fui de novo na casa da Linezinha para checar com o pai se ele tinha entendido o esquema de remédios que a gente tinha deixado para ele. Então a gente fez uma verdadeira sabatina para ele. Quando que é o próximo meu remédio? Doutor, é às 7 horas. E que remédio que é? É este aqui. Ou seja, ele entendeu. Porque assim, quando a gente trata uma família, a gente tem que levar em consideração que não adianta deixar uma receita escrita, porque muitas vezes eles são analfabetos. Então o pessoal da farmácia tem todo um sistema para explicar como é que toma remédio. Então, olha, isso aqui é do seu filho, aí bota um sticker de um garotinho. Isso aqui é para tomar de manhã, de tarde e de noite. Então bota um sol, uma lua, enfim. Tem que ser feito de uma forma bem didática. Tem que ser de uma forma bem didática, né? e sem deixar de também considerar que às vezes chega uma mãe com 6 filhos. Então ela tem que decorar o esquema para os 6 filhos. E cada um recebe, aí as crianças escolhem os desenhos, e aí eles vão intercolados assim, cheio de adesivos. E aí o saquinho dele, né? E cada remédio dele tem um adesivo daquele que ele tem no corpo. É aí assim que eles vão se identificar. Sabe, é todo um sistema de comunicação amigável, digamos assim, né? Que faz com que eles não se atrapalhem realmente, eles aprendem. Porque o pai da Linezinha, ele sabia direitinho o que tinha que dar e o que não tinha que dar. Vocês percebem uma evolução na forma de se comunicar com eles? Talvez na primeira, segunda vez que vocês foram, era mais difícil de conseguir se fazer entender, e hoje é mais fácil. E eu acho que o fato da gente regressar no ano seguinte quase que cria um compromisso deles com a gente.
E por isso que a gente se sente à vontade de avançar nessa questão educativa, porque a gente cobra. Ou seja, se a gente deixar uma lição de casa hoje, a gente tem condição de cobrar quando a gente voltar. Inclusive a parte odontológica, né, Chico? Que Exatamente. Foi feito, um trabalho fantástico. A primeira abordagem nossa, a gente percebeu que eles tinham muito mais problema odontológico do que médico, a dentição deles, porque a bala, o doce, o salgadinho chega através do mascate, mas a pasta de dente e a escova de dente não chega. Olha só. Então a dentição deles era uma tragédia, entendeu? Quer dizer, tanto é assim que hoje eu diria que a parte médica é a mais fácil hoje, porque quem sofre é o dentista. Porque inclusive o nosso dentista hoje, ele tem condições, como eu falei, de fazer uma higienização, de fazer uma restauração, de fazer uma limpeza, não é pura e simplesmente sair arrancando o dente. E está fazendo um mapeamento agora, né, Chico? E estão fazendo um mapeamento da saúde bucal daquele pessoal todo. Então, demora o procedimento dentário. Então, muitas vezes, o médico termina de atender às 4, 5 horas da tarde, o dentista segue até às 9. Porque mas a são gente já tem as crianças, a gente faz, assim, ó, é só para vocês entenderem um pouquinho. A gente chega na comunidade, o serviço está montado. Aí a população chega até a gente. Então, primeiro passa com a Tia Aline, que é educação recreativa. Eu tenho as pessoas que trabalham na minha equipe, então a gente faz a palestra de, assim, que é importante a alimentação, na higiene, então a gente vai falando tópico por tópico, né? A gente trabalha com 10 tópicos. Aí faz a escovação do dente, primeiro a palestra com o dentista, aí ele faz a escovação e a gente vai até o escovódromo. A primeira vez que a gente foi lá era assim, pegava a água do rio na beira, assim, eles falam beira, pegava na beira, escovava o dente onde você estava com a pele, né? Aí no segundo ano o Dr. Francisco já providenciou o escovódromo, aí eu falava para as crianças, ó, tem que cuspir aqui na pia, eles cuspiam no chão. Não, bem, na pia, quer dizer, eles não sabiam o que era pia. É pia, né? Então primeiro eu tive que ensinar o que era pia, para depois, e aí eles tiveram essa evolução, fio dental, uma graça. Chegava lá depois no outro ano, ela falou, olha tia, meu fio dental acabou, mas como você falou que podia usar a linha, eu uso a linha da minha mãe. Então, os dentes das crianças, a gente tem fotografia de algumas crianças que o dente era, desculpa até o termo, encardido, e depois, de repente, você está com o dente branco, né? Então, isso para nós foi de fundamental importância, e cada vez mais a gente percebe que a educação para eles é fundamental. E não você é só passa... um atendimento pontual, né? Você Com deixar certeza. Instruções para que ao longo do ano, porque afinal vocês E o material, vão apenas, né? assim, né, apenas uma vez ao ano. Então, assim, durante todo esse ano, eles têm que ter os cuidados. Mas a gente das deixa instruções também que são escova de passadas, dente, né? pasta de dente para adulto, para criança, Não, fio e dental. hoje você passa nas ano comunidades, inteiro. você vê as crianças na beira do rio escovando o dente de manhã. É, Olha só. a gente chega e eles já Eles estão escovando o fazendo dente de manhã. higiene. Eu vou pedir uma licencinha para vocês, que a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais doutores das águas e com um monte de coisa, um monte de novidade para os próximos anos. Dr. Chico e a Aline vão contar pra gente. Só um minutinho.